Oi, esse é meu primeiro vídeo, ou melhor, um remake dele. Para vocês que não me conhecem, o meu nome é Kai. Meu personagem é inspirado em mim e o nome desse canal acabou sendo inspirado nesse cabo aí. E bom, eu gosto bastante de ficar pensando em histórias estranhas ou de certa forma curiosas, e que de fato existiram. E sabendo disso, então um dia me perguntei, por que não falar sobre elas? Então, sem mais enrolação, se imagine na seguinte situação: você é uma criança de 5 anos que perde sua mãe por tuberculose. Você não consegue ir à escola, não dá pra você um piso, e tudo isso por você estar fraco e doente. Seus únicos entes queridos vivos são sua irmã mais velha, que aparentemente sofre de alguma coisa que você apenas vê e não tem noção nenhuma do que é, e seu pai, profundamente religioso, cuja fé é marcada pelo medo, pela culpa e pela idealização constante da condenação, ao ponto de acreditar que o sofrimento faz parte da vontade de Deus e que qualquer desvio de caminho pode condenar sua alma a um lugar que jamais seria bom. Agora acrescente isso, em crescer sentindo que a doença, a morte e o medo sempre estiveram ao seu lado. Mesmo sabendo disso tudo, você luta e continua, mesmo pensando que o fato de saber disso já é um fardo enorme em seus ombros. E essa foi uma parte da vida de Edward Munch. Seu pai, Christian Munch, é médico militar. Embora a profissão, a família enfrenta dificuldades financeiras, mas o dinheiro nunca foi o maior problema naquela casa. Aos 5 anos, como eu disse, Edward perdeu sua mãe, Laura Catherine, para a tuberculose. Quem passou a cuidar da família foi sua tia Karen. Porém, 8 anos depois, outra tragédia aconteceu. Sua irmã, Sophie, acabou morrendo pela mesma casa. Edward tinha apenas 13 anos. Mais tarde, aquela lembrança se transforma em uma pintura, que se chama A Criança Doente. E a partir daquele momento, a morte deixou de ser apenas uma tragédia para Edward. Ela se transformou em uma linguagem que só os pincelados sabiam falar, capaz de expressar sentimentos que nenhuma palavra sabia explicar. Apesar de tudo isso, havia uma expectativa. Seu pai queria que ele seguisse uma profissão respeitada. É explicativo, porque ele queria que seu filho ficasse seguro. Mas Eduardo nunca conseguiu ignorar aquilo que realmente chamava sua atenção. Quando algumas pessoas não enxergavam apenas tinta sobre uma tela, ele enxergava algo diferente, como se aqueles quadros fossem livros. Livros escritos em palavras. Livros que conseguiam dizer muito mais do que um simples reflexo da realidade. A arte sempre chamou sua atenção. Ainda jovem, aos 16 anos, ele entrou na escola técnica de engenharia, mas logo abandonou, por volta dos 17 anos, para a Escola Real de Arte e Desenho de Cristiania. Foi ali que comecei a entender conceitos que ele não conseguia entender antes, como dor, solidão, ansiedade e culpa, e pela primeira vez, tudo aquilo fazia sentido. No final de 1882, ele saiu da escola de artes, porém ele recebe uma oportunidade em 1892 para expor suas obras em Berlim. Para ele, parecia um acontecimento perfeito, mas o que aconteceu foi o completo contrário. Sua arte foi considerada perturbadora. Os rostos eram deformados, as cores pareciam falhas, e as pinceladas, para eles, pareciam esboços. Após sua exposição, algo curioso surge. Fracasso que tanto veio, o horror se transforma em polêmica e virou fama por toda a Europa. E pela primeira vez, as pessoas começaram a prestar atenção naquele artista. Em 1893, sendo 3 anos antes do primeiro contato com Vincent van Gogh, ele já estava de volta à Noruega, em uma caminhada na atual Rua Valerie. Algo aconteceu. Munch escreveu em seu diário que se traduziria como: caminhava eu com 2 amigos pela estrada. Então o sol se pôs. De repente o céu se tornou tão vermelho como sangue. Parei, apoiei-me no muro, inexplicavelmente cansado. Línguas de fogo e de sangue estendiam sobre o fiordo preto azulado. Os meus amigos continuaram a andar, enquanto eu ficava para trás, tremendo de medo, e senti o grito enorme, infinito, da natureza.
Teria um ataque de pânico agudo por conta do vulcão Krakatoa. Não por causa do som, mas por causa do céu tão vermelho quanto carmesim. Isso ativou uma crise de despresurização de traumas escondidos nele. E daí que surge a obra, o grito. A figura da pintura talvez não esteja nem gritando. Muitos historiadores acreditam que ela esteja apenas tentando tampar os ouvidos. O cansaço súbito, o tremor e o medo paralisante. É isso que ele sentia. E isso tudo enquanto seus amigos continuavam a andar calmamente. Butch se sente desconectado da realidade, incapaz de pedir ajuda. Christian e Jap nem sabia que ele estava assim. Talvez seja exatamente por isso que essa pintura continua sendo tão atual, porque cada pessoa vê um trauma, um medo ou algo escuro naquele quadro. Mug nunca encontrou paz. Seus relacionamentos eram difíceis, como o romance de Tola Lars, que no final das contas terminou de uma maneira tão conturbada que uma arma foi disparada em uma das suas discussões. Mug perdeu um dedo, e ao longo dos anos começou a beber excessivamente. Sofria de crise de ansiedade, paranoia e um profundo esgotamento mental. Em 1908, acabou sendo internado na clínica psiquiátrica do Dr. Jacobson. E talvez pela primeira vez, Edward precisou fazer o que muitos temem: parar. Ainda existia tristeza, mas agora havia esperança. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazi-pardo classificou suas obras como arte degenerada, mas mesmo assim, Munch permaneceu na Noruega até sua morte. Deixou milhares de desenhos, pinturas e gravaturas para a cidade de Oslo. Sua serva ocupa um museu inteiro, dedicado à sua obra. E no final das contas, Munch não fez sua arte, mas sua vida inteira reflete esse termo. Ele sofreu, ele se libertou e entendeu. Nunca pintou apenas pessoas. Ele pintou aquilo que sentimos, como medo, solidão, ansiedade, amor e culpa. Talvez seja por isso que, mais de um século depois, ainda existe alguém, em algum lugar do mundo, olhando para o grito e enxergando si mesmo. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo por assistir. Se gostou, deixe um like e comenta alguma coisa, como por exemplo uma pessoa, um acontecimento ou uma história curiosa que você gostaria de ver por aqui. E quem sabe isso não acaba virando o título de algum vídeo. E antes de tudo, eu vou fazer uma live de aniversário, dia 18 às 17 horas. E vai ser lá na Geek, vou deixar aqui o link aqui embaixo. E, bom, esse foi o final. Tchau, tchau.